Imagine perder alguém que você ama em questão de minutos. Em uma tarde quente de domingo, o que era para ser um dia de alegria se transforma em uma tragédia que marcará uma comunidade para sempre. Respire fundo, porque essa história vai te levar para o ano de 1987, no sertão de Minas Gerais. O céu estava limpo, um calor seco escorria pela pele. Era uma vila pequena, com ruas de terra batida e meninos jogando bola em um campo com traves tortas. O centro da vida ali era o rio, o maior da região. Sua largura assustava. Em alguns trechos, corredeiras sussurravam baixinho, mas logo em seguida davam lugar a remansos muito, muito fundos. A luz do sol batia na superfície da água, mas não conseguia alcançar o fundo escuro. Foi nesse cenário que duas irmãs caminharam até a margem. Elas riam, tentando espantar o calor, com os pés afundando na areia úmida. Seus passos eram leves, confiantes. Elas entraram no rio, sentindo a água subir até a cintura. O rio parecia manso e a tarde completamente segura. Mas então, um redemoinho discreto se formou. Uma força que não combinava com a calmaria do lugar as puxou para baixo. Uma mão procurou a outra, desesperadamente. O riso se transformou em fôlego curto. Os nomes delas foram chamados 2, 3 vezes, mas a única resposta foi o silêncio denso que pairava sobre a água. O rio não respondia. Na vila, a notícia se espalhou como fogo. Um morador correu, levantando poeira atrás de si, e invadiu o campo de futebol. A bola parou no meio do jogo. As palavras saíram rasgadas de sua boca. 2 irmãs, afogadas. O medo passou de rosto em rosto. O sol, que antes aquecia, agora parecia queimar com mais força. O socorro estava longe demais. O corpo de bombeiros mais próximo ficava em Brasília, a mais de 300 quilômetros de estrada de terra. Não dava para esperar. O relógio se tornou um inimigo cruel. Os moradores se juntaram na margem, movidos pela coragem e pela urgência. Alguns pularam na água sem equipamento nenhum, fazendo mergulhos curtos, sentindo os pulmões queimarem pela falta de ar. Outros lançaram redes de pesca numa tentativa vã de segurar a correnteza. Com o passar da tarde, a água foi escurecendo e o rio parecia guardar seus segredos com ainda mais força. Um amigo das meninas, porém, insistia. Ele respirava fundo e mergulhava outra vez e outra. A pressão apertava seus ouvidos, a visão ficava turva. Foi então que, no fundo, ele viu um vulto imóvel. Um pedaço de tecido ondulava lentamente na correnteza. Ele se aproximou, tremendo. Reconheceu uma das irmãs. Ele subiu para a superfície, lutando por ar, e o grito que soltou rasgou a tranquilidade da tarde. A vila inteira se calou. O vento pareceu parar de soprar. A segunda irmã, no entanto, não apareceu. A noite caiu, trazendo a escuridão e nenhuma resposta. Velas foram acesas nas janelas das casas e rezas eram sussurradas nas portas. O rio continuava correndo, indiferente, guardando o que tinha tomado para si. Só no dia seguinte, bem cedo, a correnteza finalmente entregou o corpo da outra irmã. O barulho do plástico usado para cobri-la cortou o silêncio da manhã como um trovão em céu azul. A vila fechou suas janelas, o campo de futebol ficou vazio, uma mãe perdeu a voz, um pai virou uma estátua de pedra. O amigo que a encontrou ficou com as mãos trêmulas, as unhas cheias de areia do fundo do rio. Os mais velhos diziam que aquele trecho era tenebroso, que já tinha levado muitas vidas. Falavam de corredeiras traiçoeiras que surgiam do nada, seguidas por poços profundos e gelados. Alguns contavam histórias de sussurros, de nomes que o vento trazia da água. Diziam que no remanso mais fundo, braços fantasmagóricos nunca paravam de pedir ajuda. E que se você rezasse com muita força ali perto, sentiria um toque, um dedo gelado no seu tornozelo. Alguns culparam a imprudência das meninas. Outros, o desenho traiçoeiro do próprio rio. Houve quem culpasse a demora do socorro e quem culpasse a fatalidade de um domingo.
Será que o rio se lembra dos nomes que leva? Será que a água realmente chama? Você acredita que certos lugares têm uma energia própria que podem nos chamar? Ou tudo não passa de acaso e estatística? Uma coisa é certa: se um dia você for àquele rio, respeite a palavra largo, respeite a palavra fundo e jamais mergulhe onde a luz do sol não consegue chegar. A água sempre sabe mais do que conta. As duas irmãs foram veladas como as meninas que eram, com laços nos cabelos e uma fotografia antiga no caixão. Por dentro, a casa da família ficou pequena demais. O silêncio ocupou todos os espaços. E do lado de fora, a correnteza do rio seguiu seu curso, como se nada tivesse acontecido. O rio nunca para. Se essa história tocou você, deixe o seu like para que ela não se perca no tempo. E me diga nos comentários qual lugar da sua infância você evita até hoje e por quê. Sua história pode ser a próxima que contaremos aqui. Inscreva-se no canal para não perder. Muito obrigado por assistir e até a próxima.